E aí eu entendi que era isso. Era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que dar direcionamento. Eu tinha que procurar pessoas que estejam como meu pai, como esse menino, como outras pessoas que eu já ajudei agora, que estavam muito confusas no seu negócio, ou no seu serviço, no que faz. E essa confusão faz com que elas comecem a ver muitos problemas na frente dela. E essa grande quantidade de problemas que essas pessoas têm fazem com que elas se afundem cada vez mais. E elas não consigam identificar as oportunidades que têm. Então a confusão faz com que elas não tenham direção. Na verdade, faz com que elas se afundem mais nas decisões que elas estão tomando. Meu nome é Fernando e esse vídeo é para eu tentar trazer de uma forma um pouco mais íntima, o porquê eu caminho para essa direção. Para eu começar a falar o porquê que eu estou fazendo o que eu faço agora, eu preciso contar um pouquinho mais da minha história, né? E eu, quando eu era criança, lá com meus 5, 6 anos, eu nunca fui o melhor aluno da classe. Eu lembro que como eu faço aniversário no final do ano, era difícil minha mãe conseguir uma escola pública para mim. Então, na minha primeira série, eu tive que estudar numa escola particular. E eu lembro que, como eu não estudava na mesma escola da minha irmã, toda vez que minha irmã tinha algum dia que ela não tinha aula, alguma coisa assim, era sempre uma batalha, uma luta para eu ir para a escola, porque eu não gostava de ir para a escola. E então eu bagunçava muito, eu era muito voado, eu ficava brincando com as minhas canetas. Eu lembro que eu desmontava as canetas, ficava brincando de Cavaleiro do Zodíaco, a professora dando aula e eu nem prestando atenção. Eu tinha 6 anos na época, eu recebia muito bilhete, né? Eu não sei porque, se eu bagunçava muito ou porque eu viajava muito, não fazia as lições, não sei, mas eu recebia muito bilhete. E esses bilhetes, com 6 anos de idade, eu falsificava a assinatura da minha mãe. E teve um momento que a minha professora chamou a minha mãe, realmente ligou para ela, não sei direito, ou foi numa reunião, e falou: mãe, eu peço para a senhora vir para a escola para eu conversar por causa do seu filho, e a senhora nunca vem, só assina os bilhetes. Aí quando minha mãe foi ver, todos os bilhetes dentro da agendinha que tinha da escola, foi assinado por mim. Mas isso foi da primeira série, aí da primeira série até a segunda série, na segunda série eu fui para a mesma escola que a minha irmã estudava, né? Só que eu bagunçava demais. Então, e eu tirava as notas extremamente ruins, assim. Eu lembro que da segunda, terceira, quarta, acho que até a quinta série, minha mãe, todos os anos, eu fechava o ano com professora particular para eu conseguir tirar nota. Eu lembro das professoras me chamando para pegar minha lição e vendo que eu não fazia, e fazia: vai chamar sua irmã que eu quero conversar com ela. Era uma escola um pouco menor. E aí eu ia até a classe da minha irmã muito inteligente, sempre foi, e aí a minha irmã chegava lá e a professora falava um monte para falar para minha mãe e para ela tomar conta para que eu fizesse as lições de casa. E aí isso foi indo, né? Então eu nunca fui a pessoa mais inteligente de todas. Hoje eu entendo que eu tenho algumas limitações em algumas coisas. Minha mãe foi diagnosticada com... Ah lá, ó. Minha mãe foi diagnosticada com... Eu vou lembrar. E eu esqueço algumas palavras, igual eu acabei de esquecer. Eu não consigo falar as melhores palavras em alguns momentos. Eu sei que eu sei, mas algumas coisas me travam. E isso foi indo acontecendo, isso foi acontecendo. Eu fui passando de ano, nunca repeti de ano. Sempre fui ali, sempre na média, batendo na trave. E aí eu lutava karatê desde os 10 anos eu lutava karatê, e aí eu via meu sensei indo para as academias e ele fazia fisioterapia. E eu falei assim: eu quero fazer fisioterapia. Eu quero lutar pela faculdade e ganhar bolsa de fisioterapia pela faculdade. Foi por isso que eu escolhi fazer fisioterapia. Eu não sabia o que era fisioterapia, nunca tinha feito fisioterapia na vida, não tinha ideia do que era isso. Só que eu fui. E aconteceram algumas coisas nesse processo e eu entrei na faculdade. Não foi por causa da bolsa, por causa de karatê, porque eu, depois de um tempo, parei de lutar, né? Mas eu continuei com o sonho de fazer fisioterapia. E aí eu fui fazer fisioterapia. Ganhei bolsa porque a gente conseguiu algumas coisas dentro da faculdade. Eu entrei na faculdade para fazer fisioterapia. Não sabia o que era, mas acabei me apaixonando.
E foi no último semestre de fisioterapia que eu entendi qual era a área de atuação que eu gostaria de trabalhar, que era a UTI, reabilitação cardiorrespiratória. E aí eu lembro que na época, quando o meu professor, o meu orientador do TCC, ele tinha feito a especialização, o aprimoramento em um dos melhores locais para fazer aqui em São Paulo, né, que era lá no INCOR, no Instituto do Coração. E aí eu conversei com ele. E eu falei assim, eu vou passar nessa prova. Só que eu sempre fui essa pessoa mediana, sabe? Eu sempre fui isso. E aí quando eu falei, eu tinha uma certa amizade com esses professores, né? Conforme eu falei isso para eles, eles meio que, putz, você não vai passar, meio que duvido, né? E aí eu estudei muito, eu fiquei um semestre, a minha faculdade acabou, fiquei um semestre, minha faculdade acabou no meio do semestre e as provas para fazer essa especialização, que é extremamente concorridas do HC, para eu entrar nessa especialização só ia ter provas no começo do outro ano. Eu fiquei esse semestre inteiro estudando, mas eu estudava muito, muito, muito mesmo. E na época que eu prestei duas provas, né? Eu prestei a prova para o INCOR e prestei a prova para o HC, né? Só que eu prestei a prova do HC para que se eu passasse nessa prova, eles iriam me pagar para estudar. Porque como eu não sabia o que era o INCOR, o HC, que é o Hospital das Clínicas, já era um pouco mais conhecido, pelo menos de nome, eu falei assim, então eu vou para esse, porque como eu conhecia, achei que era melhor. E aí quando eu prestei essa prova, eu lembro que iam passar 25 pessoas para a segunda fase da prova. E eu lembro que eu estudei demais, muito mesmo. E eu lembro que passaram 28 pessoas, porque as 3 últimas pessoas empataram com a mesma pontuação, então eles entraram. E essas pessoas, entre essas pessoas eu estava lá. Eu era um dos últimos, empatado nas últimas posições. E só iriam entrar 11 para entrar nesse aprimoramento. Eu lembro que eu fiz a prova, né, e eu sempre fui, igual eu falei, eu sempre fui ruim na parte teórica, eu sou melhor na parte prática, na convivência, no fazer, né, e quando eu passei, eu fiquei entre os últimos, eu lembro que eu cheguei e falava assim, cara, e agora? É quase impossível de eu conseguir. Imagina, eu tenho que reverter 10 posições das pessoas, como é que eu vou fazer isso? E aí eu fui para a segunda parte dessa prova, a segunda fase dessa prova, que essa prova me trouxe, que era um texto em inglês de um caso clínico, né? Era um texto em inglês era um artigo em inglês, basicamente, e que eu tinha que ler e depois passar toda uma conduta pro responsável, para a pessoa que estava responsável a passar aquela parte da prova. E depois eu tinha uma entrevista com o médico-chefe do HC e com a fisioterapeuta-chefe do HC. E aí na prova prática eu sabia muito pouco de inglês, eu li, mas como eu tinha estudado tanto, eu sabia termos técnicos da fisioterapia. E eu consegui entender sobre o que era. E aí eu cheguei, o cara falou assim, e aí, você quer ler o texto para mim ou você quer discutir o texto? Eu não ia querer ler o texto, porque eu não ia saber ler. Eu falei assim, não, vamos discutir. E aí a gente começou a discutir, e eu me senti, eu falei assim, opa, eu acho que eu me dei bem nessa, eu acho que fui bem nisso. Eu lembro que como eu tinha essa proximidade com esse meu professor, que era meu orientador também, no TCC da faculdade, eu mandei uma mensagem para ele, mensagem de texto ainda na época, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, Sérgio, tô passando aí que eu quero falar sobre a prova do HC. Fui lá e coloquei tudo, tava tão na minha cabeça, eu coloquei tudo na lousa e falei para ele tudo o que eu fiz. E ele falou assim, cara, você foi muito bem. A única coisa que você errou foi isso, isso e isso, mas assim, são erros bem, tipo assim, pra quem tá começando tá tudo bem. Eu falei, pô, acho que eu consigo. Aí quando saiu as notas dessa prova, eu fiquei em 13º. Então, tinham 11 pessoas que iam se classificar direto. Eu estava na fila de espera, porque algumas pessoas podem renunciar. Por exemplo, se uma pessoa foi de longe, tinha um hospital melhor na época, né? Esse hospital melhor era um hospital universitário. Basicamente, eles pagavam mais e o plano de carreira que tinha dentro do hospital era melhor. E aí, eu fiquei nessa fila de espera e eu prestei também a prova do aprimoramento na especialização lá do INCOR. Só que a especialização do INCOR eu teria que pagar. E conforme eu fiquei na lista de espera, eu comecei, e lá no INCOR, eu passei, assim, como era uma prova um pouco menos
que tinham mais vagas para entrar, eu já entrei direto. Aí comecei a pagar, paguei 2 meses, eu paguei 1 mês, e aí no meio desse segundo mês eu recebi o chamado do HC para eu receber. Só que eu entendi que lá, nessa minha escolha de ficar no INCOR, eu ia aprender muito mais, porque lá era muito mais pegando na mão, muito mais orientação. E eu tinha conversado com algumas pessoas que estavam no HC e falaram assim, cara, aqui se vira, toca o barco aí. Só que eu não estava lá para trabalhar, eu estava lá para aprender. Então isso foi uma primeira escolha que eu fiz. Então aqui eu ia receber dinheiro, aqui eu teria que gastar dinheiro. Eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, 23, 24 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Essa foi uma primeira escolha aí, eu ganho dinheiro ou eu perco dinheiro? Só que aqui eu ganho muito conhecimento. Sentei com meu pai, conversei com ele, falei, cara, aqui eu vou conseguir algumas coisas. Ele falou, então vamos pra lá. E aí eu fui pra lá. Passei aquele tempo todo lá dentro do hospital, foi 1 ano e meio, assim, que trabalhava, a gente, era plantão normal, eu chegava às 7 horas no hospital, 7 horas da manhã do hospital, saía 1h da tarde, de segunda, quarta e sexta, eu tinha aula das 7 da noite até as 22 horas, então tinha dias que eu ficava o dia inteiro dentro do hospital, e dentro dessas baterias de estágio tinha um mês e meio, que a gente fazia plantão noturno, das 7 da noite até as 7 da manhã, e foi essa rotina durante 1 ano e meio, aprendendo muito. E eu vivi nisso, eu fiquei nessa. E aí, quando eu saí de lá, eu fui para um hospital. Né? Assim que eu estava terminando, eu já prestei algumas provas para entrar em alguns hospitais e eu entrei em um hospital, na Beneficência Portuguesa. Eu fiquei na Beneficência Portuguesa trabalhando lá durante 5 anos. Eu fiquei 5 anos dentro desse outro hospital. Só que junto com esse hospital, eu comecei eu tinha uma clínica, eu trabalhava em 3 clínicas. Uma clínica que era minha, uma clínica que eu atendia só de sexta-feira e uma clínica que eu atendia de terça e quinta. E a outra ficava na minha outra clínica. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito. Eu saía muito cedo de casa, porque o hospital era longe de onde eu morava, então era mais ou menos umas 5 horas de viagem, de 5 horas. Eu acordava às 5 horas da manhã para chegar lá às 7, e depois eu ia dormir muito tarde por causa dessa rotina muito louca. Teve um momento que, depois de uns 3, 4 anos que eu estava no hospital, que eu já estava muito cansado, mas muito cansado mesmo por causa dessa rotatividade, desse movimento, como era a corrida. Eu ganhava dinheiro, só que eu estava sem qualidade de vida, porque eu comecei a não ter tempo de fazer as coisas. Eu lembro que eu acordava, o sol estava nascendo e eu nem percebia o dia passando. Principalmente quando eu fazia plantão no final de semana, por exemplo. Você via as pessoas curtindo o final de semana e eu entrava no hospital quando estava amanhecendo, porque eu tinha que chegar lá 7 horas da manhã, quando era horário de verão, então era muito comum chegar quando estava amanhecendo ainda e saía quando estava noite. E as pessoas vivendo a vida delas, né? Eu passei alguns natais dentro do hospital, virada de ano dentro do hospital, não podendo planejar algumas coisas. E estava muito cansativo essa correria. Eu não tinha plano nenhum, era só assim, vou trabalhar pra caramba, sem estratégia nenhuma, que na minha cabeça era isso. Quanto mais trabalho, mais dinheiro, beleza. Só que eu comecei a perceber que era muito cansado. Eu chegava em casa, no final de semana que eu tinha folga, eu queria só dormir. Eu não aguentava fazer nada, eu ficava para assistir um filme, dava 5 minutos eu já encostava para dormir. E esse cansaço. E eu teve um dia, todas as vezes que eu saía do hospital, 1h da tarde, e pegava uma avenida que chama a Radial Leste, eu pegava essa avenida e tinha muito trânsito para eu chegar até a minha outra clínica, que era aqui em Guarulhos, onde eu moro atualmente. Eu sempre cochilava, eu estava dirigindo o carro e quando o sinal fechava, aquele movimento de trânsito de andar e parar, eu sempre dava umas pescadas dentro do carro. Teve uma vez que eu senti que eu estava com muito sono. E eu falei assim, eu pegava a Radial e depois eu pegava a Dutra, né, para chegar até a clínica. E aí teve um dia que eu tava com esse sono acontecendo. E o que acontece? Eu dei uma dormida na Dutra, que eu comi a faixa do lado e voltei. E nisso eu fiquei assustado. Eu falei, caramba, não aconteceu nada. Eu falei, nossa. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou por dentro,
e não vou pela Dutra, porque é muito mais perigoso se eu fosse pela Dutra, tal, não sei o quê. Aí fui por dentro. Só que quando eu cheguei, eu falei, vou passar na casa da minha mãe, onde eu morava, vou passar na casa da minha mãe, e quando eu passar lá, eu jogo uma água no rosto, depois eu vou pra clínica, que também era em Guarulhos. Só que quando eu tava um quarteirão, 2 quarteirões da casa da minha mãe, eu dormi de novo. E nisso que eu dormi, eu peguei a lateral do meu carro inteira, assim, numa caçamba de lixo. E eu lembro que quando eu meio que pegou isso, eu estava meio atordoado, eu estava muito próximo da casa da minha mãe, eu cheguei, então a lateral, a porta do meu carro ficou na caçamba de lixo, os pedreiros que estavam fazendo a construção vieram até o carro, falando, eu vi o pessoal, não sei quem te fechou, tal, não sei o quê, e eu meio atordoadão, eles jogaram a porta ainda dentro do porta-malas, dá pra arrumar, a porta parecia uma lata de sardinha, dá pra arrumar. E aí, nisso que eles falaram que dava pra arrumar, eu peguei, saí, fui pra casa da minha mãe e estacionei o carro e meio que parei pra pensar. E eu falei, cara, ainda bem que eu bati na caçamba de lixo, porque se eu pegasse uma pessoa na rua, e se acontecer algo pior? E foi a partir desse momento que comecei a pensar que aquilo não era uma vida que eu gostaria de ter. E o que aconteceu? Quando isso aconteceu, eu comecei a ter uma visão muito diferente de dentro do hospital, da rotina que estava dentro do hospital. Era uma rotina muito puxada. Só que era uma rotina muito puxada, só que ela não tinha perspectiva de crescimento, não tinha perspectiva de escala. Por exemplo, eu estava lá há 5 anos, 4 anos e pouquinho. Eu via as pessoas que trabalhavam comigo na mesma área de fisioterapia, eu via pessoas com 20 anos de casa fazendo a mesma coisa que eu fazia. E quando eu olhava aquilo, eu falava, cara, eu não vou conseguir fazer isso para muito mais tempo, eu não quero fazer isso para muito mais tempo, porque elas recebiam quase a mesma coisa do que eu, e eu comecei a ficar meio que questionador em relação a isso, porque aquilo que eu estava fazendo não iria me levar para onde eu gostaria de levar, só que eu não tinha consciência disso, eu só fui na forma automática, eu fui indo. Quando eu comecei a ter consciência disso, começou a ficar muito pesado. Eu lembro que eu começava a acordar com dor nas costas e na minha cabeça vinha, tá, o que eu vou falar para minha chefe que eu tô sentindo para eu pegar um atestado? E eu comecei a chegar muitas vezes atrasado e tal. Teve uma vez que o hospital estava em reforma, essa história eu gosto de contar, que talvez essa história foi uma das histórias que mais teve impacto para mim, além desse acidente. Eu cheguei atrasado, então a gente tinha uma sala para fazer troca de plantão. Como eu cheguei atrasado, eu tive que subir pro andar direto, né? E nisso que eu fui subir pro andar direto, eu tava meio que, sabe, quando você tá nem aí, você tá tão perdido, você tá tão desgostoso, você tá tão frustrado com as coisas, que assim, eu tava ali, mas quase não tava. E aí eu apertei o botão do elevador, o elevador desceu, em vez de ele subir, eu ia pro 9º andar, acho que pro 5º andar, não vou lembrar, e o elevador desceu. Quando o elevador desceu, ele chegou no -3. E quando ele abriu a porta, eu estava lá parado, quando ele abriu a porta, o 9º andar estava em reforma, tinha dois pedreiros de um lado, 2 pedreiros do outro lado, e um pedreiro no meio, isso era umas 7h30 da manhã, dançando com a enxada, com a pá, e eles rindo muito. E eles entraram, deram um bom dia para mim, tal, dei bom dia para eles, tal, e aquilo me fez pensar que não era dinheiro. Não tinha a ver com dinheiro. Porque eu ganhava muito mais dinheiro que aqueles caras, o meu trabalho ele era muito menos trabalhoso do que aqueles caras, só que eles estavam felizes, independente de tipo, se aquilo tinha algo relacionado com o imediato ou não. Mas eles estavam felizes, então não era aquilo. E aí eu comecei a me questionar muito em relação a isso. E nesse mesmo período, a minha coordenadora me chamou para conversar. E na época eu lembro que esse hospital que eu estava trabalhando, ele queria um certificado internacional de qualidade. Então ele começou a colocar muita burocracia para atender o paciente. Então, para atender o paciente tinha que fazer 2, 3, 4 protocolos. Aí depois que atender esse paciente tinha que responder isso e aquilo. Só que assim, a rotina já era extremamente puxada. Eu trabalhava 6 horas por dia, eu atendia 10 pacientes por dia. Em 6 horas, tirando a hora do banho que eles tinham, o café da manhã que eles tinham, a hora do almoço que eles tinham. Então, basicamente, eu trabalhava em 4 horas os 10 pacientes. E assim, era muito corrido, andares, enfim, pacientes mais acamados, pacientes mais complexos. E aí minha chefe me chamou, e ela chegou e perguntou assim, Fê, o que está acontecendo? Eu vi que você está atrasando, tal, não sei o quê. Aí eu falei para ela, então,
eu tô um pouco cansado, eu tô trabalhando um pouco demais, tal, não sei o que, e expliquei algumas coisas para ela. Vou pontuar aqui só para trazer uma outra coisa. Nesse processo que eu comecei a entender que aquele hospital não ia conseguir, da parte do... Quando eu bati o carro, eu comecei a entender que aquilo não iria me levar aonde eu queria chegar, eu comecei a buscar algumas coisas. E uma das coisas era uma dessas clínicas que eu trabalhava, eu comecei a ver que lá tinha algumas perspectivas de crescimento. E aí o que acontece? Nesse processo que eu entrei nessa clínica atendendo como fisioterapeuta, eu comecei a me posicionar como um líder dentro daquela clínica, que era uma clínica um pouco maior, que tinha outras áreas de atuação, tinha odontologia, estética, cabeleireiro, manicure, além da fisioterapia, tinha algumas outras coisas ali. E eu comecei a me posicionar de forma de liderança. E junto com esse posicionamento, eu comecei a fazer um MBA de gestão estratégica de negócio. E aí eu tava moldando alguma coisa ali. Vamos voltar lá pro hospital. Aí minha chefe me chamou e falou assim, cara, o que tá acontecendo, tal, você tá se atrasando. Aí eu cheguei e falei assim pra ela, ela falou, você não tá preenchendo os protocolos, o que a gente pode fazer? Eu falei assim, Jaque, oi, falei o nome dela, mas enfim. Eu falei, Jaque, os pacientes, eu tenho reclamação da equipe de enfermagem, eu tenho reclamação da parte médica, eu tenho reclamação dos pacientes sobre eu não estar fazendo o que eu tenho que fazer? Ela falou, não, é muito pelo contrário, os pacientes gostavam muito de mim, queriam muito ser atendidos por mim. E aí eu falei para ela assim, Jaque, é o seguinte, eu não fiz faculdade, eu não estudei para preencher papel. Eu faço isso sim, é necessário. Mas se eu tiver que escolher entre atender o meu paciente de forma adequada e preencher alguns papéis, eu prefiro atender meu paciente de forma adequada e fazendo o máximo possível para preencher os papéis. Eu falei para ela, a partir do momento que eu entrar no quarto de um paciente e eu sentir eu não entender o porquê eu estou fazendo isso que eu estou fazendo, eu vou ser a primeira pessoa a vir até aqui a sua sala e a gente conversar sobre isso. E ela falou, tá, mas tenta. Eu falei, então, eu vou tentar, tá tudo bem, tal, não sei o que, beleza. E aí eu lembro que eu cheguei um dia, bati na porta, passou algum tempo assim, eu bati na porta do quarto do paciente. Quando eu abri a porta, na minha cabeça veio assim, eu não queria estar fazendo isso aqui. Quando isso veio, eu atendi esse paciente e eu desci para conversar com a minha chefe. E aí eu fui conversar com ela e falei assim, já que eu quero ir embora. E aí eu lembro que ela falou assim, Fê, fica só esse próximo mês pra gente conseguir fazer a troca. Eu falei, tudo bem. E aí eu fui falar com essas pessoas, essas meninas que estavam tantos anos dentro desse hospital. E eu falei assim, eu pedi pra ir embora. E elas falaram assim pra mim, nossa, como você é corajoso, eu queria ter essa coragem, eu queria fazer isso que você fez. Porque as pessoas, elas estavam há tanto tempo ali e não estavam felizes, elas só estavam fazendo, elas estavam caminhando e dançando de acordo com o que a música tocava e estava indo. O que acontece? Cada ano que ela ficava lá, mais ela se confirmava ou ela se dava um voto, tipo, eu não sei fazer mais nada, eu só sei fazer isso. Na hora que eu tomei essa atitude, eu falei assim, eu tô indo embora. Elas falaram assim, talvez elas entraram em algum tipo de consciência em relação a que eu queria também fazer isso. Só que elas não tinham coragem de fazer isso. Só que o que acontece? A minha vida é mais importante do que algumas outras coisas, né? Então a minha felicidade é muito mais importante. Então eu não estava feliz. Eu não iria conseguir dar as coisas que eu quero dar para minha mãe, as coisas que eu quero dar para minha família quando eu estiver formando essa minha família, quando eu estiver fazendo. Não dá para eu chegar e quando ter a minha família eu querer correr atrás de algumas coisas. Quando eu tiver a minha família e meus filhos, eu quero ter tempo para viver com eles. Então eu preciso abrir mão de algumas coisas agora. Então eu falei isso para ela. Nesse processo que eu falei que eu ia sair de lá, eu sentei nessa clínica que eu falei que eu comecei a fazer um pouco mais dessa parte de liderança e eu propus uma sociedade. E aí eu entrei de sociedade nessa clínica, eu saí desse hospital, entrei de sociedade nessa clínica, e aí nessa clínica eu comecei a entender algumas coisas. Eu comecei a fazer algumas coisas, entender mais sobre pessoas, entender mais sobre liderança, entender mais sobre propósito, entender mais sobre a responsabilidade de cada pessoa dentro de uma empresa, a minha responsabilidade dentro dessa empresa, e eu comecei a desejar propósitos. Eu começava, todas as pessoas que entravam para fazer entrevista,
Eu lembro que a gente dividia a entrevista em 2 partes. A primeira parte era comigo. E eu falava assim, ó, eu não quero ver seu currículo, eu não quero ver nada, eu quero saber qual que é a sua história. Me conta a sua história pra mim. Por que que você decidiu fazer isso? O porquê que você tá fazendo isso? Pra que que você vai estar fazendo isso? Eu fiz vários cursos em relação a isso, desenvolvimento pessoal. Teve um ano que a gente fez mais de 5 cursos, a gente gastou mais de 30 mil reais em desenvolvimento pessoal para entender um pouco mais o que seria isso. E a gente foi se aprofundando em relação a isso, se aprofundando, e aí eu fui gostando disso, de escutar histórias, e essas histórias faziam muito sentido para mim, e toda vez que eu escutava histórias, eu tentava pegar um propósito dentro daquela história, trazer esse propósito para mim, para falar assim, eu quero que essa pessoa atinja esse propósito. Um exemplo que eu gosto de dar eu lembro que eu conversei com um dos funcionários lá em um momento e ele começou a contar a história dele de vida. E dentro dessa história de vida dele, ele contou algo com algumas perguntas que eu fiz. Ele falou assim, sabe que eu lembro? Eu lembro que quando eu era criança, e todo final do mês, eu até me arrepio de falar, todo final do mês, o meu pai, ele levava um vestido para minha mãe de presente. E do lado dessa clínica tinha uma loja de roupa. E ele falou assim, eu imagino, esse funcionário falou assim, eu imagino que a loja de roupa era muito parecida com essa que tem aqui do lado, né? E aí eu lembro disso do meu pai. Eu falei, tá bom. E aí o meu propósito para ele era que ele ele ia trabalhar e a gente ia montar um plano, uma estratégia lá dentro para que ele conseguisse todo final do mês comprar um vestido para a mulher dele. Mas o que eu entendi com o tempo? Eu entendi que assim, isso era um propósito para mim. Só que se eu tô querendo fazer um propósito para ele, pensando em algo para mim, não faz sentido. E o que acontece? Dentro dessa caminhada, dentro dessa clínica, não teve só felicidade, não. Existiram pessoas que a gente doou tempo, doou experiência, doou vontade, doou muitos anos, horas, e essas pessoas simplesmente foram embora. E eu entendi sobre resiliência, entendi sobre a queda, entendi sobre a força que você levanta, o tempo que você passa no chão. E teve um final de ano, a minha irmã tinha acabado de comprar uma casa no interior aqui de São Paulo. E eu sempre fui muito descrente com as coisas, eu sempre fui, eu preciso ver para crer, eu preciso... Porque eu trabalhei muito tempo dentro do hospital, dentro de UTI, então eu sempre fui muito prático. Se eu não vejo, não existe. Então quando as pessoas perguntavam assim para mim, você acredita em Deus? Eu falava, eu acredito em energias. Então, teve no final do ano, de 2021 para 2022, nesse sítio da minha irmã, eu lembro que eu tinha escutado um tempo atrás um podcast com o Thiago Negro. E esse podcast, o Thiago Negro falava sobre a experiência que ele teve com Deus. E como é que eu estava nesse momento de não entender, porque eu tinha feito a transição de uma profissão para outra, eu já não fazia uns 2-3 anos que eu não atendia como fisioterapeuta, eu comecei a meio que, mas o que é isso? Me senti vazio, eu gosto de escutar histórias, eu gosto de entender para criar objetivos e planejar algumas coisas, algumas estratégias para a gente chegar lá. Eu lembro que no momento que a gente começou a aprofundar algumas coisas dentro da clínica, a gente começou a trabalhar um pouco mais com marketing, comecei a estudar bastante sobre marketing, me aprofundar muito sobre marketing para a gente começar a ter mais visibilidade, ter mais alcance, mais escala. Então comecei a entender sobre marketing, estrategista digital, eu comecei a estudar e me aprofundar em relação a isso. E dentro disso tudo a gente fez alguns outros cursos. E aí eu estava escutando esse podcast e o Thiago Negro falou assim, que também era muito descrente, muito parecido com a forma de pensar que eu tinha. E ele falou assim, que em um momento ele chegou na casa dele e falou assim, Deus, se você existe, eu preciso de um sinal em 7 dias. E eu estava na casa da minha irmã, eu nunca tinha feito isso, mas o pessoal estava comemorando lá na sala. Eu desci até onde estava a piscina, não tinha ninguém. E lá eu fiz o pedido. Eu falei assim, Deus, se você existe, eu preciso de alguns tipos de sinal. Mas eu não quero um sinal que seja algo que eu precise na igreja por causa disso, que eu nunca fui para a igreja. Eu quero alguma coisa que veja no meu dia a dia. Eu preciso ver para crer. E aí passou muito mais tempo do que 7 dias. Eu estava lendo, eu estava buscando algumas coisas, eu estava entendendo um pouco mais. E teve um dia que eu estava voltando para casa. Eu estava no meu carro, dirigindo,
e eu tinha pedido algumas coisas em relação a direcionamento, para onde eu vou, como eu vou, o que eu faço. E a mensagem que eu escutei dentro do meu carro foi muito direta para mim, mas muito direta para aquilo que eu tinha pedido numa noite anterior. Muito direta, assim, foram 3 respostas, 4 respostas muito diretas. E aí no momento eu falei assim, nossa, e eu senti, falei, Deus está falando comigo. Deus falou comigo. E nisso que ele falou, nisso que eu pensei, Deus falou comigo, sabe uma sala que tem um ventilador ligado, só que tá ligado há tanto tempo que você nem percebe, e chega um momento que alguém vai lá e desliga, e você fala, nossa, que silêncio. E isso deu um clique na minha cabeça e deu esse silêncio. Só que quando aconteceu isso, eu lembro, foi o Thiago Brunet, que era uma mensagem dele, eu lembro que ele falou assim, no mesmo momento que eu falei, nossa, que silêncio, ele falou assim, agora que você sabe, não quer dizer que vai ficar mais fácil. E aí eu lembro que eu fui pra casa, tal, não sei o quê. E aí nisso, nessa eu continuei estudando, continuei vendo algumas coisas, continuei buscando algumas coisas. E eu lembro que uma das mensagens ela vai falar com a sua família. E aí eu cheguei e fui falar com a minha família. E aí nisso que eu fui falar com a minha família, meu pai falou assim que tava precisando de ajuda em alguma coisa. Eu falei, tá pai, vamos almoçar junto? Aí eu fui almoçar com meu pai. Quando eu cheguei na farmácia, meu pai tem uma farmácia, ele é formado em engenharia, mas tem uma farmácia há milhares de anos, desde que eu conheço ele como pai, ele tem farmácia. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, pai, como é que você tá? Aí ele falou, tão ruim, tão mal. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, eu falei, e aí meu pai tinha acabado, antes da pandemia, meu pai começou um negócio, né, com um sócio em buffet infantil, um buffet de festa. Aí na hora que ele falou assim, eu falei, o buffet, ele falou, eu falei, pai, quanto você investiu nesse negócio? Ele falou, mais de 150. Aí eu falei, pai, meu pai tem 65 anos, eu falei, pai, agora, pra que você está fazendo isso? Você não precisa provar nada pra ninguém. Por que você está fazendo isso? Na hora que eu estava conversando com ele, me veio um clarão, me veio alguma coisa na cabeça que eu lembrei quando eu era criança, que quando ele tinha que ir trabalhar na farmácia nos finais de semana, ele lembrava da época que ele era engenheiro, que ele trabalhou com engenharia. Ele falou assim, nossa, se eu estivesse trabalhando com aquilo ainda, agora eu estaria fazendo isso, aquilo e isso. Aí eu perguntei, pai, por que você largou a engenharia, que foi o curso que você escolheu para sua vida? Por que você largou a engenharia para comprar farmácia? Aí ele falou assim, não, porque eu achei que ia ser um bom negócio. Aí eu perguntei, pai, e eu lembrei de uma outra coisa, quando eu era novo, também bem pequeno, que ele fez uma sociedade com o irmão dele, com um posto de gasolina. E deu totalmente errado. E eu falei, pai, e por que naquele momento você fez a escolha de um posto de gasolina? Ele falou assim, porque eu achei que ia ser um bom negócio. Aí eu perguntei, pai, por que você quis entrar nessa sociedade do buffet? Eu falei assim, aí ele falou, porque eu achei que ia ser um bom negócio. Aí eu perguntei assim pra ele, mas pai, o que você quer pra sua vida agora? Eu falei assim, eu quero descansar. Aí eu falei, pai, não tem nem sentido isso que você quer uma coisa e fez outra coisa? Aí eu reforcei pra ele, você não precisa provar nada pra ninguém. Não tem por que você fazer isso. Se você quer descansar, caminhe para você descansar. Agora você está arranjando uma dor de cabeça que você nem sabe o que é porque você achou que ia ser um bom negócio. Só que eu falei assim, pai, como eu tinha escutado a mensagem, eu falei assim, pai, mas eu vou te ajudar. Fala pro seu sócio ir na clínica, na clínica que eu quero conversar com ele, para eu bolar uma estratégia, mas antes de eu bolar qualquer tipo de estratégia, eu quero escutar a história dele. E na hora que eu conheci esse cara, eu vi que esse cara não era um cara bom. Na hora, sim. Ele era meio doidão, depois a gente descobriu que ele usava droga, a família dele internou ele, enfim. E aí eu falei assim pro meu pai, depois que eu conversei com ele, falei assim, pai, seguinte, desfazer a sociedade. Eu falei, dinheiro você perde, tá tudo bem. Saúde a gente não pode perder, porque dinheiro a gente recupera. Saúde não dá, porque você tá numa certa idade que é mais difícil. Eu falei, você tem seus filhos, você gosta disso? E meu pai, quando ele chegou para fazer essa conversa, ele veio falar comigo e na hora que ele sentou na cadeira, foi lá na clínica que eu conversei com ele, ele sentou na cadeira, não tinha ninguém, era no sábado, no domingo, ele sentou na cadeira e ele falou assim, pela primeira vez na minha vida eu tô tendo insônia, eu não tô conseguindo dormir. E aí eu perguntei para ele, pai, qual que é o seu bem mais precioso que você tem na sua vida? Aí ele falou assim, são os meus filhos. Aí eu falei, pai, você é feliz, é satisfeito, você é grato por tudo que você fez e por onde seus filhos estão? Eu falei, eu sou muito. Eu falei, então pai, você não precisa provar mais nada para ninguém. Porque você tem seus filhos e se são os melhores, os bens mais preciosos que você tem e você é satisfeito por isso que foi feito, então pai, você não precisa provar mais nada para ninguém. Porque agora a gente precisa resolver esse problema. E aí eu falei assim, aí foi aí que eu falei assim, vamos desfazer isso, porque a gente vai conseguir chegar nisso.
Resumindo a história, ele pegou, a gente desfez, ele gastou mais de 150 mil nesse contrato, nessa parceria, nessa sociedade, né, nesse novo negócio. Ele fez uma negociação lá com a mulher do cara, que o cara estava internado, de 50 mil reais para pagar em 1 milhão de vezes. Eu falei, é isso, pai, agora a gente vai atrás das outras coisas, tá tudo bem. E aí eu falei assim, acho que é isso. Porque meu pai veio em pilares de confusão, sem muita direção. Ele fez escolhas por causa de uma coisa, sendo que a felicidade talvez seja algo mais importante nas tomadas de decisões, mas a confusão e a falta de ele enxergar a oportunidade talvez não fez com que ele não conseguisse enxergar algumas coisas. Então eu falei assim, eu acho que é isso, porque eu já fazia isso com as pessoas que entravam na clínica, só que não com tanta consciência. Quando isso veio e eu sentei com meu pai e bolei a estratégia para fazer algumas coisas, eu sempre fui muito criativo e tal, eu falei, então é isso que eu preciso fazer. Só que ainda eu cheguei, e ainda estava passou algum tempo, a gente resolveu esse problema e um dia eu pedi mais direcionamento. Eu falei assim, tá, tudo bem, eu acho que eu sei o que é, mas eu preciso de confirmações, Deus. E aí eu lembro que eu pedi no dia à noite, no outro dia de manhã eu abri o meu celular. No momento que eu abri meu celular, tinha um stories, porque lá na clínica, toda sexta-feira, ia um menino que ele vendia brigadeiro. E quando ele começou a vender brigadeiro, eu vi que o brigadeiro dele era muito bem feito, tinha muito carinho, as caixinhas e tal, não sei o quê. E o que eu fiz? Falei assim, me conta um pouco a sua história, por que você faz isso? E aí nisso que ele estava contando a história dele, ele falou assim, eu queria ser streamer, não é brigadeiro, não gosto muito de fazer isso. Aí eu tentei posicionar e falar algumas coisas e bolei uma estratégia para ele. Falei assim, olha isso aqui, presta atenção nisso aqui, se você quer ser isso, entenda isso como um caminho para você chegar até lá tal, e a gente conversou. E aí, isso já tinha passado um tempo, né? Aí nesse dia que eu pedi essa orientação, no outro dia quando eu abri o meu Instagram, tava lá um stories, falando basicamente assim, não era bem essas palavras, mas era basicamente assim. A gente tem várias oportunidades na vida, mas às vezes a gente não enxerga essas oportunidades, às vezes a gente nem abre a porta por essas oportunidades. Daí ele falou assim, por exemplo, aí foi por isso que eu vi os stories dele, porque ele tinha me marcado. Aí ele falou assim, por exemplo, eu conheci um cara chamado Fernando, e esse cara me falou sobre onde eu poderia chegar com os brigadeiros, que eu nunca tinha imaginado, ou talvez se eu fosse imaginar, não foi só mais daqui a alguns anos eu ia imaginar. Ele era muito novo, 20 e poucos anos, 23, 22 anos. Eu falei, mas só daqui a alguns anos. Só que ele me deu uma perspectiva muito diferente sobre isso. E continuou falando algumas outras coisas. E aí eu entendi que era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que dar direcionamento. Eu tinha que procurar pessoas que estejam como meu pai, como esse menino, como outras pessoas que eu já ajudei agora, que estavam muito confusas no seu negócio, ou no seu serviço, no que faz. E essa confusão faz com que elas comecem a ver muitos problemas na frente dela. E essa grande quantidade de problemas que essas pessoas têm fazem com que elas se afundem cada vez mais. E elas não consigam identificar as oportunidades que têm. Então a confusão faz com que elas não tenham direção. Na verdade, faz com que elas se afundem mais nas decisões que elas estão tomando. E o que isso acarreta? Acarreta em infelicidade, buscar prazeres imediatos, como beber, como fazer coisas aleatórias, briga dentro de casa, relacionamento ruim, não ter vontade de fazer mais nada, você começa a perder tesão pela vida. Então, o que seria importante a gente fazer? A gente pegar e construir através da sua história de vida, toda a autoridade que você tem, todos os conhecimentos que você já tem, e você contar isso pra mim, e a gente trazer a essência daquilo que realmente te faz melhor, te faz uma pessoa mais feliz, te faz uma pessoa mais dedicada, te dá prazer realmente, e a gente fazer com que isso torne a sua fonte de ganhos, mas não só fonte de ganhos, você ajudar pessoas através da sua fonte de ganhos. Isso vai te trazer uma satisfação muito maior, algo muito mais prazeroso para você fazer. Mas a gente buscando o quê? Alcance e escala, porque quanto mais alcance e escala você tiver no que você faz, mas independência do seu negócio você vai ter. Para quê? Para você conseguir conviver com as pessoas que realmente importam sem
sem ter a preocupação das coisas que a gente tem hoje. Boleto, o que a gente vai fazer amanhã, quais os problemas da nossa vida. A gente tira esses problemas superficiais e começa a ver o que realmente importa. É fácil fazer isso? Não, não é fácil, é trabalhoso. Por quê? A sua vida foi fácil? Não foi fácil. Para você chegar onde você está, já foram alguns anos nisso, né? Então assim, a gente vai precisar, essa estratégia bem feita vai fazer com que você chegue lá. Só que também vai dar trabalho. Só que a diferença do que você está no piloto automático, fazendo suas coisas por fazer agora, ou fazendo sem entender muito bem o porquê que você está fazendo, agora você vai ter um pouco mais, vai ter consciência do que você está fazendo. Você está construindo um castelo. Então a gente precisa começar por algumas etapas. Então quando Deus falou comigo, quando as coisas aconteceram, como tudo aconteceu, eu entendi que era isso. E eu tô aqui para isso, para pegar essa sua confusão, pegar essa sua falta de direcionamento e a gente transformar em oportunidade. Eu escuto a sua história, eu entendo a sua história, a gente cria um plano, cria uma estratégia para você colocar todos os dias em prática, para a gente conseguir fazer com que você viva realmente com algo que te dê prazer, que a gente consiga alcance e escala para você viver junto com a sua família, com seus filhos, fazer as coisas que realmente você quer fazer, porque isso é o mais importante da vida, baseado em quê? Em princípios, valores bíblicos, valores, ensinamentos que a gente tem. Então, basicamente, não mentir, não fazer com os outros que você não quer que sejam feitas com você. A gente usar de honestidade nas ações que a gente vai tomar. Então, trabalhar isso com um coração muito mais feliz do que se faz. Então, é para isso que eu tô aqui. Então, espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouco longo aí, mas espero que vocês entendam. E se você quer compartilhar sua história comigo, manda no meu direct, ou se for no meu site, entra lá, eu sempre vou deixar um botãozinho lá para você clicar e pelo menos você deixar o seu número e a gente entra em contato, a gente conversa com você, a gente bate esse papo sem compromisso algum, tudo bem? Então, até o próximo vídeo.